Olá, tudo bem? Eu sou Cristiane Silva, educadora especialista em relacionamento familiar. E o meu objetivo é ajudar você que é mãe, que é esposa, a construir um relacionamento familiar feliz, saudável e à prova de conflitos. E hoje eu quero trazer para vocês aqui 3 dicas para o desenvolvimento emocional. Vamos falar sobre isso? A maturidade, né, os fatos mostram que a maturidade emocional ela está muito mais ligada às experiências do que à idade propriamente dita. Se você tem mais de um filho, você observa essas diferenças, que ele é mais apto a desenvolver-se, o outro já tem algumas questões dentro de si que atrasam um pouquinho mais esse desenvolvimento. A gente nota essa diferença entre os jovens, entre os adultos e até mesmo entre os idosos. Em alguns atendimentos eu já constatei, já atendi, por exemplo, formalmente ou informalmente mães da casa dos seus 20 e poucos anos com uma maturidade de uma mulher de 30 e poucos anos, e também já atendi com mães com seus 30 e poucos anos, mas com uma maturidade de uma mãe de 20 e poucos anos. Então, e assim, conversando, a gente constatou que realmente estava ali ligado à experiência, né, às vivências dessa mãe. Então, sem demora, vamos lá para as dicas, né? E a primeira dica é saber ouvir, mas não apenas com o nosso ouvido e também com a nossa mente, porque às vezes, vamos falar aí das crianças, né, dos nossos filhos, eles chegam para a gente com uma petição ou com uma queixa e a gente ouve com esse ouvido, mas não ouve, não recebe aqui, ó, na nossa mente. Então, a gente acaba que às vezes respondendo de qualquer jeito, às vezes até agindo de uma maneira, como é que eu posso dizer, grosseira, né? Tipo, em alguns casos, quando eu já vi, sai pra lá, agora eu não posso, tô ocupada, me deixa, né? Infelizmente a gente testemunha esse tipo de comportamento. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para a gente ouvir aqui e receber aqui. E não ter pressa de falar, de responder, porque quando a gente ouve rápido demais, a informação não entra aqui. E aí a gente responde rápido demais, também sem essa resposta passar por aqui. E é aí que sai uma resposta torta, uma resposta que não será construtiva, que não estará ali edificando, contribuindo para o desenvolvimento do seu filho. E isso também acontece no relacionamento entre o marido e a mulher. Às vezes ali numa situação de conflito, ambos ouvem por aqui, mas não traz essa informação para a mente. Deixa ali no âmbito do coração, da emoção, e aí acaba gerando um conflito muito maior do que o que se apresentou inicialmente. Segunda dica: aprender a se controlar. Essa situação, principalmente quando a gente está cansada depois de um dia, principalmente aquelas mamães que trabalham fora, esse trabalhar fora traz um estresse muito maior, porque essa mãe, além dela ter os afazeres da casa, ela também tem esses afazeres externos do trabalho. Então isso acumula de uma forma que chega à noite, ela passa recibo para todos dentro de casa, né? Então assim, a gente precisa realmente aprender a se controlar. Às vezes, já vi mães se queixando dos filhos, que os filhos são agitados, que não sabem se controlar, mas é muito fácil você olhar para ele e reparar que ele não está se controlando. O difícil é você olhar para si e ver que muitas das vezes, sem querer, você está sendo esse espelho para ele. Porque se você não tem controle,
você está ensinando o seu filho também a não ter o controle. O contrário acontece, se você é uma pessoa que é controlada, você pensa antes de falar. Então, mesmo que você esteja vivenciando um ponto de conflito, um momento de conflito enorme, mas se você tem esse ponto de atenção, você vai conseguir ter esse domínio, você vai conseguir se controlar e você vai estar ensinando o seu filho com exemplo a se controlar também. E isso é o quê? Isso é desenvolvimento. A pessoa que ela não tem controle, a que não sabe ouvir e a que não sabe se controlar e também a que não sabe que é a terceira dica que eu vou falar daqui a pouquinho, ela não está desenvolvida de dentro para fora, entende? Como eu sempre digo aqui, vale a pena repetir, educação não tem a ver simplesmente com palavras bonitas, gentis, de por favor, obrigado, mas tem a ver com desenvolver-se de dentro para fora. Se você já viu os outros vídeos mesmo, vários eu acabo repetindo isso, né? Então, a educação é isso, tá? É desenvolver-se de dentro para fora. Então, a pessoa que ela não tem esse controle, ela não está o quê? Desenvolvida, precisa se desenvolver, precisa se educar e se educando, se desenvolvendo, você educa e desenvolve o seu filho também. E não só o filho, é possível desenvolver o esposo. Às vezes você entra, você tem um conflito enorme com o seu marido, mas às vezes ele também precisa se desenvolver. De repente, lá na casa dele, não houve esse desenvolvimento. E então ele precisa também, você pode fazer esse papel. E a gente faz muito isso, não com palavras, mas com exemplo, sendo exemplo. Os exemplos falam muito mais do que as palavras. Terceira dica: assumir as responsabilidades. Nós somos seres imperfeitos, estamos sujeitos a erros. Nós não precisamos viver no erro, ok? Porque viver no erro não, a gente significa que a gente não está desenvolvido, tá? Mas a gente errar é normal, ok? A gente acontece, mas uma vez que a gente errou e a gente aprendeu, não vou mais fazer isso, vou me controlar, vou ouvir mais, enfim. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem essa consciência, você assume para si essa responsabilidade, então você deu um passo no seu desenvolvimento emocional. Então, por exemplo, a gente erra e com os nossos filhos, com o nosso marido, a gente acaba errando também, a gente erra com a gente, mas é importante que, então, assumir essa responsabilidade e não terceirizar essa responsabilidade como muitos fazem. Inclusive, essa terceirização de responsabilidades é um dos pontos de conflito enorme dentro do relacionamento familiar. Então, se cada um assumir a sua responsabilidade, se cada um cuidar do seu desenvolvimento, e aí eu já falo no caso nós adultos, porque a criança realmente precisa desse apoio, desse suporte, principalmente desse exemplo. Então, se cada um cuidar do seu desenvolvimento, não vai haver o quê? Expectativas frustradas, não vai haver o quê? Cobranças, não vai haver recibo de conta, né? Sendo que essa conta é nossa, ela tem que chegar para nós e não para o outro. Então, quer dizer, com isso você se desenvolve o seu relacionamento e você vai ali solidificando o seu relacionamento, transformando ele a cada dia num relacionamento que feliz, à prova de conflitos, né? E igualmente a um relacionamento que saudável. Por que é saudável? Porque cada um assume a sua responsabilidade e mesmo as crianças desde pequenininhas devem aprender a assumir as suas responsabilidades, até para que lá na frente ele se torne um adulto responsável. Então não tem problema nenhum quando a gente erra, se a gente errar com os nossos filhos. Filha, nossa, desculpa, a mamãe errou, mas isso não vai mais acontecer. Não tem problema nenhum a gente assumir os nossos erros. Nós vamos estar dando a eles um exemplo do que? De humildade, ensinando eles também a reconhecer os seus erros. Mas é claro que nós devemos mostrar nas nossas atitudes o arrependimento e ter novas atitudes. E assim a gente ensina também
a nossa família, os nossos filhos, a buscarem também a ter essa nova atitude. Então, reflitam sobre essas dicas. Se você quiser assistir novamente, assista, até que esse conteúdo faça parte aí de você, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo. Até!